Fala pessoal, muito boa noite. Eu me chamo Wellington e estamos começando aqui mais uma aula da semana, tá bom? E nessa aula nós vamos falar sobre estimativa de duração de atividade. Como é que uma obra eu posso estimar quanto tempo uma determinada atividade vai durar? Como é que eu posso saber qual vai ser o prazo para executar a minha obra? Então, como é que eu posso saber se minha equipe está bem dimensionada? Como é que eu posso saber se minha equipe está dando nó, se o pessoal realmente está atrasando o serviço, ou se eu tenho uma equipe bem produtiva que está fazendo ali o trabalho acima do esperado? Então, é isso que a gente vai conversar hoje. É um dos assuntos que eu acho que são assim primordiais para você se tornar um bom engenheiro, é você saber realmente estimar a duração de atividade na obra, para saber se sua obra está caminhando dentro do que é o previsto ou se sua equipe está trabalhando abaixo do previsto, tá bom? Eu sempre começo essa aula, as aulas, explicando por que você deve aprender isso. Porque assim, meu grande objetivo, todo o conteúdo que eu faço, absolutamente todo o conteúdo, ele tem dois objetivos, tá? Na verdade, ele só tem um objetivo, que é fazer você conseguir seu estágio bem remunerado na engenharia civil. E quando eu falo de estágio bem remunerado, eu não estou falando daqueles estágios que você ganha 300, 400, 500 reais por mês não, tá? Estou falando de um estágio onde você consiga ganhar ali de 900 a 1.200 reais por mês. Um estágio onde você tenha potencial de crescimento na empresa, um estágio onde você tenha independência, mas ao mesmo tempo seja bem assessorado, um estágio onde você tem um grande potencial de aprendizado, enfim, um estágio em uma boa empresa onde você admire e queira realmente trabalhar. Porque a maioria das vezes o que acontece com os estudantes é que eles acabam tendo que aceitar qualquer estágio que aparecem para eles, simplesmente porque eles não têm bons currículos, boas qualificações, não dominam os conhecimentos básicos da engenharia civil, tá bom? E para você chegar nesse objetivo de conseguir um estágio bem remunerado, eu te ajudo isso através de duas formas. Existem conteúdos meus que são chamados de conteúdos atalhos, que são assuntos que você precisa saber que vão facilitar sua caminhada para conseguir seu estágio bem remunerado. Por exemplo, esse conteúdo que eu estou falando para você agora vai ser um conteúdo que vai facilitar a sua vida. Então, quando você aprender esse conteúdo, suas chances de conseguir um estágio bem remunerado vão ser maiores, tá bom? Existem outros conteúdos que eu faço que são conteúdos obstáculos, Que eu tiro algumas coisas que limitam a você conseguir seu estágio na engenharia civil. Algumas coisas que você aprendeu, que acha que é o certo, mas que não é o certo, algumas formas de procurar vagas de estágio, enfim, que é assunto para outro vídeo. Nesse assunto do vídeo de hoje eu vou te falar sobre estimar duração de atividade. E Wellington, beleza, mas por que é que isso vai me ajudar a conseguir meu estágio na engenharia civil, Porque é o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, mas a gente que está fazendo engenharia civil, nós que somos, vamos ser engenheiros civis, A gente lida com obras, isso aí é um fato, E uma das coisas principais na obra é prazo, Existem inúmeras outras coisas que eu posso comentar que são importantes na obra, mas uma delas é o prazo. Então não tem como você ter um prazo bem definido de quanto tempo vai durar a sua obra se você não domina a estimativa de duração de atividades, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você vai fazer uma obra, você precisa criar marcos. Então, imagine que você vai entregar uma fase da obra primeiro, imagine que você dependa de uma data para comprar material, ou imagine que você simplesmente só vai fazer uma entrega e depois que você fizer essa entrega você vai receber um adiantamento financeiro. Então assim, isso é uma coisa importante, você estimar a duração da atividade, você saber realmente entender como vai funcionar a sua obra do começo ao fim, isso realmente te diferencia muito dos outros estudantes de engenharia civil. Isso mostra que você tem uma maturidade que é muito difícil de se adquirir geralmente nos estudantes que ainda estão na faculdade, que eles somente aprendem assuntos de forma isolada. Quando você tem esse conhecimento de entender a obra em todos os aspectos e principalmente ter o prazo da obra na sua mão, isso faz com que você se destaque demais da concorrência, tá bom? E outro ponto poxa, você vai ter que trabalhar em obra, seja na parte de planejamento, seja na parte de execução de obra, você vai trabalhar na obra, tá? E você como estagiário, você vai estar ali realmente acompanhando a execução das atividades.
Se você não consegue passar um prazo de atividade para a sua equipe de forma adequada, pode acontecer de você atrasar a sua obra antes mesmo de começar. Imagine a seguinte situação, você fala para a sua equipe, nós vamos fazer 100 metros quadrados de piso em 5 dias. Mas imagine que isso é um prazo que não existe. Na prática, se dura 10 dias para fazer a atividade. Então, na prática, você já começou sua obra atrasando, porque uma atividade que normalmente deveria durar 10, você considerou 5. Ou seja, quando chegar ali no quinto, sexto dia, você ainda vai estar na metade do seu serviço e isso pode comprometer o prazo final da sua obra, tá bom? Então, esses conhecimentos, esses detalhes de estimar a duração, de entender como é que funciona a dinâmica, são imprescindíveis para um estudante de engenharia civil que quer entrar no mercado, que quer fazer obras, que quer estagiar, porque é um conteúdo que ele vai ser cobrado diariamente, tá bom? Beleza. Mas antes de eu falar sobre estimativa de duração de atividades, eu queria falar uma coisa que é o seguinte, eu queria te explicar um pouquinho sobre como funciona um planejamento de uma obra, tá? O planejamento de uma obra tem várias etapas, você planeja obras em várias esferas. Você planeja a obra na parte de aquisição de materiais, você planeja a obra na parte de aquisição de recursos humanos, você planeja a obra na parte do escopo, você planeja sua obra em questão de custo, você planeja sua obra em questão de cronograma, tá? Você planeja sua obra de várias formas. Nessa aula específica a gente vai estar falando sobre a gestão de cronograma, né? Mais especificamente da estimativa de duração das atividades, tá bom? E por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente vai falar dessa esfera, existem duas coisas que definem a gestão de prazo de uma obra, tá? Essas duas coisas são duração das atividades e dependência que essas atividades têm entre si, tá bom? Como assim, Wellington? Eu vou explicar para você agora. Quando eu vou organizar, fazer minha obra, eu imagino que eu vou ter uma série de atividades para executar essa obra, tá? Sendo que o prazo da minha obra, obviamente, ele vai se alterar à medida que eu coloco quanto de prazo eu vou ter para realizar cada atividade. Você concorda comigo? Esse é um ponto. Além disso, outra forma de alterar ele é a sequência de atividades. Então imagine que eu tenho uma atividade piso para fazer que vai durar 5 dias. E eu tenho uma atividade de alvenaria que vai durar 10 dias. Imagine que no primeiro cenário, eu coloquei que piso vai terminar e depois que piso terminar, começa a alvenaria. Ou seja, para fazer piso e alvenaria, eu vou demorar 5 mais 10, 15 dias. Isso é um cenário. Mas imagine que eu tenho essas mesmas atividades, sendo que eu ajusto minha equipe de forma que eu consiga fazer piso e alvenaria ao mesmo tempo. Então, eu tenho piso e alvenaria ao mesmo tempo. Então, uma situação primeira eu ia terminar em 15 dias, nessa nova situação eu só vou terminar em 10 dias. Então, isso são as duas principais formas de você entender o cronograma da sua obra. Ele basicamente é afetado pela duração que você dá para as suas atividades e pela forma como você organiza a dependência dessas atividades, tá bom? Então é o seguinte, a grande importância disso, né, primeiro, você entender o prazo total do projeto, né? Então, quando você realmente tem noção da importância de definir duração de atividade, você consegue ter o prazo final da sua obra na sua mão. Você consegue saber quando inicia e quando termina aquela atividade. Poxa, eu acho assim, muito vergonhoso para o engenheiro a pessoa perguntar assim para ele, olha, o serviço de elétrica você vai terminar quando? E ele pega e fala, olha, eu não sei. Quando tiver mais para frente na obra, eu vou te dizer. Cara, isso não existe, assim, por mais que a gente saiba que imprevistos acontecem, mas você tem que ter um cronograma, você tem que ter uma linha de base que a gente fala. Então, quando alguém perguntar alguma coisa da sua obra, você tem que falar, pera aí, vou olhar no meu cronograma, olha, eu estou planejando terminar a elétrica no dia 20 de novembro, mas se acontecer algum imprevisto, eu posso ganhar algum tempo, mas minha estimativa é essa. Então, assim, você tem uma noção. Então você só consegue chegar nessa noção de início e término de atividades. E, poxa, isso é uma coisa importantíssima, por exemplo, para você programar a contratação de terceirizado. Isso é muito importante para você programar a compra de material. Isso é muito importante para você tomar decisões estratégicas na sua obra. Se vale a pena você pagar um frete, se vale a pena você esperar. E tudo isso você só consegue fazer se você tem o seu planejamento, os seus cronogramas na mão, tá bom? Outro ponto importante disso é o seguinte. Além disso que eu falei, você consegue ter a capacidade de identificar as atividades
cuja a execução tem de acontecer obrigatoriamente na data calculada para não atrasar o projeto, que é as atividades críticas, né? Toda obra, ela tem as atividades críticas e as atividades não críticas, né? Muita gente se confunde e pensa assim, a atividade crítica são aquelas atividades que são mais difíceis de fazer, ou atividades críticas são aquelas atividades que custam mais dinheiro, ou pensam que atividades críticas são aquelas atividades que demoram mais para ser executadas. E todas essas formas de identificar a atividade crítica estão erradas, porque a atividade crítica não tem nada a ver com isso. A atividade crítica, elas são aquelas atividades que elas estão organizadas no seu cronograma, de modo que, se você atrasar ela, você vai comprometer a obra como um todo. Como assim, Wellington? Quer dizer que existe atividade que, se eu atrasar, eu não vou comprometer minha obra? Eu pensei que toda atividade, se eu atrasasse, iria comprometer minha obra. E a verdade é que não. Isso depende muito de como você organiza as dependências da sua obra. Como você organiza a dependência das suas atividades. Então, vou dar exemplo. Imagine que eu tenho lá uma atividade A que dura 10 dias e eu tenho uma atividade B que dura 5 dias, tá? Então, digamos que eu tenho lá a atividade A é execução de coberta e a atividade B é execução de piso. É um exemplo, tá? Imagine que a atividade A dura 10 dias, a atividade B dura 5. Sendo que, para eu começar minha atividade C, vamos lá, pintura, eu preciso ter terminado a atividade A e preciso ter terminado a atividade B, ou seja, a atividade A e B são pré-requisitos para eu iniciar a atividade C. Então, o que acontece? Sabendo que minha atividade A dura 10 dias e a B dura 5, eu definitivamente não posso atrasar a atividade A. Porque se eu atrasar a atividade A, obrigatoriamente a atividade C vai atrasar também. Por quê? Quem está guiando o ritmo da atividade C é a atividade A, que tem lá 10 dias para ser executada, enquanto a atividade B só tem 5. Por outro lado, eu posso atrasar minha atividade B sim. Por quê? Eu só vou poder começar a minha atividade C quando eu terminar a A e a B. E de que adianta eu terminar minha atividade B em 5 dias se eu só vou terminar minha A em 10? Então, digamos que minha atividade B eu tenho uma folga ali de 5 dias para atrasar, enquanto que a atividade A eu não tenho folga para atrasos, tá bom? Então, eu acabei de exemplificar para você a diferença entre uma atividade crítica e uma atividade não crítica. Atividades críticas são aquelas onde você não pode atrasar, porque se você atrasar, você atrasa a obra. Atividades não críticas são aquelas que existe uma folga, tá? Exatamente como nessa situação aí que eu mostrei para você agora, tá bom? Beleza. Além disso, você consegue reorganizar a sua equipe. É feito, eu falei, um cronograma ele é baseado em duração e dependências das atividades. Então, se você vê que seu cronograma não está batendo o prazo que você quer, você pode simplesmente pegar uma equipe que está trabalhando em uma atividade e jogar para outra, de forma que você reorganize a ordem das suas atividades, para que você consiga realmente entregar a obra no menor prazo possível, tá bom? E, além disso, um grande benefício aí de você realmente ter bem feito aí a duração da sua atividade, de você realmente fez seu cronograma de prazo aí bem direitinho, é que você consegue usar métodos de aceleração de obra. Como assim aceleração? Existem formas estratégicas de você acelerar sua obra. Mas para você acelerar sua obra, não é simplesmente você terminar as tarefas de forma mais rápida, não. Existem as tarefas certas para você terminar de forma mais rápida. Se lembra que eu falei para vocês das atividades críticas, que são aquelas atividades que você não pode atrasar porque você atrasa a obra? Por outro lado, essas atividades críticas também podem ser utilizadas como ferramenta para acelerar sua obra, porque se você conseguir entregar essas atividades antes do prazo, você também consegue entregar sua obra antes do prazo, tá bom? Então isso foi uma das coisas importantes aí sobre planejamento que eu acho que você deve entender antes da gente entrar mais a fundo em estimativa de duração de atividade, tá bom? Uma observação importante, o MS Project e nem o Excel vai fazer o planejamento por você. Isso são ferramentas que vão te auxiliar, mas a base do planejamento, que é a duração e dependência das atividades, deve ser feito por você. É muito comum, eu vejo inclusive muita gente na internet achando que a solução para aprender planejamento de obras é fazer um curso de MS Project. Ou que a solução para aprender planejamento de obras é saber utilizar as ferramentas do Excel. E pessoal, isso não tem absolutamente nada a ver. É a mesma coisa de você achar que para cozinhar você precisa aprender a usar uma batedeira.
Cara, usar uma batedeira não vai te fazer cozinhar, não. Isso é uma ferramenta que você utiliza, tá? E a mesma coisa com Excel e MS Project, tá? Eles são ferramentas que te auxiliam. Mas, há muito tempo atrás, os planejamentos de obras eram feitos à mão. Então, o pessoal desenhava lá a ordem das atividades, fazia os diagramas de Gantt, colocava lá a duração das atividades e sempre deu muito certo. Por quê? Planejamento é uma questão de conceito, é isso que eu quero passar para você aqui. Conceito de boas práticas de gestão que dão certo. Não é sobre você ter uma planilha, não é sobre você saber utilizar o MS Project. Eles são ferramentas muito boas? São sim, ferramentas maravilhosas. Inclusive eu utilizo bastante o MS Project. Mas eles não são o tudo que você precisa para aprender planejamento. Para fazer um planejamento de obras bom, você precisa ter a teoria bem desenvolvida. E um dos pilares dessa teoria é justamente o que eu estou conversando com você hoje, que é duração de atividades, tá bom? Beleza. Aí vamos lá. O conceito principal para estimar durações, né? O conceito principal. Quando a gente fala duração de atividade em uma obra, a gente pensa o seguinte, olha, a gente pode estimar a nossa duração de atividades em meses, em anos, em dias, em semanas, em horas, tá? Você pode estimar sua duração de atividades como você quiser, beleza? Mas o que acontece é o seguinte, é importante que no início da sua obra, você já defina um padrão. Normalmente é a gente que trabalha com construção civil, a gente utiliza a unidade dias, tá bom? Então a gente sempre classifica a duração das atividades em dias, não em meses, não em anos e não em semanas. A gente sempre faz um acompanhamento em dias. E também a gente não usa a precisão de horas, tá? Porque a coisa de hora é uma coisa que não entra muito na construção civil, né? Porque horas geralmente são paradas industriais, onde você tem um tempo ali para um funcionamento de uma máquina, e a construção civil não tem esse grau de precisão todo não, tá? Então a gente trabalha com dias, tá bom? Então é o seguinte, por isso é ideal que você faça uma divisão de tarefas da obra. É muito mais fácil definir a duração de cada etapa da construção de uma casa do que definir a duração da construção da casa inteira, né? Porque eu falei o seguinte, já que minha precisão é em dias, então eu sempre tenho que estar trabalhando com dias, né? Eu não posso estar colocando lá uma semana, 2 semanas, tá bom? E para eu chegar nesse nível de precisão de duração da atividade, eu vou precisar definir dividir as atividades da minha casa, né? Então, é feito eu falei, poxa, já imaginou se a pessoa perguntasse, olha, quantos dias vão ser necessários para construir minha casa? Poxa, você nem ia saber, você ia falar, vai demorar 2 a 3 meses para construir a casa. Por outro lado, se a pessoa te der os projetos e você saber os serviços que vão ser feitos, você pode sim fazer um cronograma de forma que você consiga dar uma precisão em dias de quanto vai ser executada aquela casa. Então, por isso que a gente da construção civil, a gente trabalha tanto com divisão de atividades, porque é muito mais fácil você dizer, por exemplo, quanto tempo vai demorar para colocar a forma de uma laje, para concretar uma laje, do que simplesmente você dizer quanto tempo a laje vai ficar pronta, tá? Então é uma questão de deixar o processo mais intuitivo. Beleza? Beleza. Outra coisa legal de falar, duração estimada sempre deve ser feita em dias úteis de trabalho. Então, poxa, o cara falou, a duração vai ser de 10 dias. Sempre deve ser considerado dias de trabalho, Não confundir aí dias de semana, fim de semana, né? Como dias úteis, a não ser que você trabalhe no fim de semana, a sua empresa, tá? Mas no geral, duração de atividade, ela sempre considera dias úteis trabalhados, tá bom? Então eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Se uma atividade vai durar 2 semanas e ela inicia uma segunda-feira, por exemplo, ela terá duração de 10 dias e não de 15 dias, tá? Isso é uma coisa importante, pode parecer besta, mas gera muita confusão e atraso na obra, simplesmente porque uma pessoa está considerando dias úteis e outra está considerando aí dias corridos, tá bom? Outra coisa, isso é especialmente importante para subcontratados, tá? Então, sempre que você for contratar uma terceirizada, certifique se a duração do trabalho dela ela está dando em dias úteis ou dias corridos. Porque às vezes o pessoal fala, vão ser 10 dias de trabalho. Aí você imagina que são 10 dias corridos, mas na verdade não, são 10 dias trabalhados, né? Então isso muda aí completamente a questão de prazo da sua obra, tá bom? Beleza. Alguns fatores, eu acho que é importante você entender algumas coisas que afetam a duração de uma atividade, né? Porque por mais que eu vou passar aqui para você a teoria, a parte bem técnica, a gente vai fazer conta, eu vou na calculadora, aquele jeito bem de faculdade, né, que a gente está acostumado, existem coisas da vida real que afetam diretamente a duração da atividade. E tem duas coisas assim que são, primordiais, tá? Primeiro, a experiência da equipe.
Ah, Wellington, mas eu vi lá no Sinap, eu vi no TCPO que para estimar a duração, que essa obra, para fazer essa atividade vai ser 5 dias. Sim, mas sua equipe, você está com uma equipe de pessoas experientes nessa atividade? Porque o Sinap ele fez a conta ali com uma equipe acostumada a fazer aquela atividade. Se sua equipe não é experiente, você vai gastar mais tempo. Ah, Wellington, minha equipe é super experiente, eles só fazem isso, eles estão fazendo isso há anos e anos. Então, nesse caso aí, você pode até ter uma produtividade melhor do que a que foi dada no Sinap, no TCPO. Então, isso depende muito da experiência da equipe. Por isso que os melhores bancos de dados são bancos de dados que você tem baseado em obras que você já fez, tá? Então, os melhores bancos de dados é você simplesmente ligar para o pedreiro e perguntar quanto esse muro você faz em quanto tempo, esse piso você coloca em quanto tempo, tá? Isso é os melhores bancos de dados, porque são pessoas que realmente estão na linha de frente ali para te dar informação. Mas nem sempre você tem isso. Às vezes você não tem experiência, às vezes você não tem um contato com esse tipo de pessoa. Então aí nesse caso você pode utilizar bancos de dados que são muito confiáveis, tá? São estimativas médias bem razoáveis. E são valores assim que dá para se trabalhar de forma bem tranquila, tá bom? Outra coisa muito importante que muita gente negligencia é que é questão de apoio logístico, né? O pessoal pensa que assim, vai ter material na obra, isso aí é certo, atraso de material, isso aí é coisa de desorganização. E na verdade não é, pessoal. Muitas vezes a gente está trabalhando com obras, com prazos apertados, a gente tem atraso com fornecedor, a gente tem fornecedor que vende o material sem ter o material em estoque, né? A gente tem casos onde o frete dá problema, onde o frete entrega errado, onde o frete atrasa. Então assim, existe sim muito existe sim um fator entrega de material, fator logística, sendo um fator muito importante aí na duração da atividade, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, aconteceu hoje, inclusive esse exemplo, eu estou fazendo uma obra relativamente simples, é uma obra que é para fazer a troca de gradil de uma faculdade, né? Então a faculdade foi arrombada, e aí as grades lá, elas não estão chumbadas, né? Elas estão somente presas com parafuso. E basicamente a obra é você tirar as grades com parafuso e depois chumbar elas na parede para ficar mais firme, né? O que acontece é o seguinte, para a gente fazer esse serviço, a gente não pode deixar as janelas abertas, né? A gente não pode deixar as janelas sem grades. Então é um serviço que tem que ser feito de forma muito rápida e todo dia existe uma logística específica para esse serviço acontecer. Porque você precisa tirar a grade, você precisa levar para o serralheiro precisa colocar os ganchos, trazer de volta na obra, para a sua equipe ir lá, chumbar, deixar tudo pronto para que a noite passe com a grade na janela e não corra o risco de passar uma noite sem ter grade nas janelas, tá bom? Então isso é uma obra que exige assim uma velocidade muito grande. E aconteceu hoje que aconteceu o seguinte, eu fiz o planejamento tudo certo, fiz lá uma quantidade de grades, falei com o pedreiro, quantas grades você consegue chumbar por dia? Ele me disse lá, Wellington, eu consigo chumbar 7 grades por dia. Aí eu liguei lá pro serralheiro e falei, olha, quantas ganchos de janelas você consegue colocar por dia? Ele falou, Wellington, eu consigo colocar 15. Aí eu pensei logo, olha, se o serralheiro consegue fazer 15 ganchos de janela por dia, mas o meu pedreiro só consegue colocar 7 janelas, adianta eu mandar 15 janelas para o serralheiro? Não, porque meu pedreiro só vai conseguir colocar 7. Então vai ficar 8 janelas aí, 8 janelas sem grade, né? Isso é um problema, eu não poderia. Então quem limitou minha produção foi meu pedreiro. Beleza, mas o que aconteceu? Tudo certo então, você vai pedir 7 grades, você vai mandar para o serralheiro vai trazer para você, você vai instalar e tudo certo. Não, simplesmente o serralheiro, a gente tinha combinado dele deixar na obra lá as grades já com os ganchos em 1 da tarde, tá? O serralheiro só foi chegar na obra às 4 da tarde. E aí? Aquele planejamento que a gente tinha de colocar 7 grades não vai mais se cumprir. E não é problema da minha equipe, não é problema de produtividade, simplesmente um problema de atraso de material que não depende de mim. Então assim, na obra acontece muito disso, tá? Então é muito importante você estar preparado para esse tipo de situação e entender que a produtividade ela é muito variável em função tanto da equipe quanto também das condições de logística da sua obra. Tá bom? Beleza? Aí que eu queria falar também, algumas regras práticas para você definir duração de atividade, tá bom? Eu vou falar sobre algumas regras teóricas mais na frente, algumas contas que eu faço, que a gente utiliza para estimar a duração de atividade. Mas existem assim, algumas regras práticas de dia a dia que você precisa saber, tá bom? É o seguinte, defina a duração de cada atividade de forma independente, assumindo
assumindo que existe recursos humanos e materiais suficientes para ela ser realizada, a menos que saiba de antemão que não terá. Wellington, como assim? Me explica melhor isso aí. É porque é muito comum, quando os engenheiros vão fazer planejamento, né? Obviamente o engenheiro tem que estar preocupado com muita coisa, né? Ele está com muita coisa ali na cabeça, ele tem que enxergar a obra como um todo. Então é muito comum ele pensar assim, essa atividade vai ter essa atividade para fazer de piso, mas vou ter alvenaria para fazer também. E eu estou com uma equipe só, então coloca aí que piso e alvenaria vai ser entregue em 10 dias. É muito comum você pensar isso, tá? E isso é um problema. Por quê? Porque você não deve pensar assim. Você deve pensar que para cada atividade eu vou ter uma equipe para aquela atividade. E afinal de contas, a equipe não vai estar trabalhando em piso e alvenaria ao mesmo tempo, né? Não tem como fazer dois serviços ao mesmo tempo. Ele vai estar fazendo piso e depois ele vai estar fazendo alvenaria. Então, primeiro você estima a duração de piso, depois você estima a duração de alvenaria. Ué, está dando um prazo muito grande desse jeito. Sinto muito. Aí você vai ter que contratar mais uma equipe, mais uma pessoa para ajudar a diminuir esse prazo, tá? Essa é a realidade. Então, primeiro trata as atividades de forma isolada, considerando que a equipe vai estar 100% focada naquela atividade. Para você que não é de obra, para você que não tem experiência, você pode pensar que isso é óbvio, né? Mas você vai ver que na prática, no dia a dia, isso é muito comum de acontecer. As pessoas geralmente elas querem dar prazo de atividade, não somente de uma atividade. Elas querem considerar 2, 3, 4 atividades. A gente vai terminar tudo isso em 10 dias, a gente termina tudo isso em 20 dias. Isso é um problema, tá? Porque muitas vezes você subestima o prazo de entrega, simplesmente porque você não colocou lá na ponta do lápis e fez o cálculo certinho, tá bom? Outra coisa, admita uma jornada de trabalho normal, nada de acrescentar hora extras no início do planejamento, com exceção de obras que naturalmente já são construídas em 2 turnos. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vai fazer o planejamento e já imagina assim, mas a minha equipe como vai fazer hora extra, a minha equipe vai demorar lá 3 dias para fazer essa atividade. Então eles já fazem a estimativa de duração com hora extra. Pessoal, isso aí é um erro fundamental, porque assim, não tem como você considerar hora extra uma coisa normal, porque os orçamentos não contabilizam hora extra. Quando você vai fazer um orçamento da obra, dificilmente você contabiliza hora extra, a não ser que a sua obra seja super específica, onde você tem uma demanda específica e você já seja avisado na época do orçamento, e aí sim você insere hora extra. Mas no geral, hora extra está fora do orçamento. Hora extra está fora do orçamento. Então assim, se você considera hora extra no seu planejamento, você está correndo sério risco de tomar prejuízo na obra, porque você vai tornar a hora extra como sendo uma coisa normal e comum, e não deveria ser. Wellington, mas se eu não considero hora extra, eu não vou conseguir entregar minha obra. Aí, meu amigo, você tem que entender o seguinte: se você não vai entregar sua obra porque você não fez hora extra, é porque você errou o planejamento. Porque hora extra é errado. O certo é aumente sua equipe, porque hora extra você paga mais do que a hora normal de um trabalhador. Então é muito melhor você ter uma equipe maior para executar aquela atividade do que você fazer hora extra. O que acontece é que as pessoas não fazem o planejamento da obra, chega perto de entregar a obra, tá? Acham que pensam, eu vou entregar a obra em 7 dias. Um exemplo, essa atividade eu vou fazer em 7 dias. Quando chega no 5º, 6º dia, eles veem que não vão conseguir entregar, então eles começam a fazer com que os funcionários façam hora extra para entregar aquela obra. Nesse momento, obviamente, não dá mais para contratar nenhuma equipe mais, né? Porque já está perto da entrega. Mas esse é o problema, tá? Hora extra, você considerar hora extra é um problema. Não considere. Então, sempre quando você for fazer, estimar a duração da atividade, considere que seu trabalhador vai trabalhar 8 horas por dia, tá bom? Se depois você analisar a sua obra e você achar que é interessante, devido a alguma estratégia da obra, fazer hora extra, que faça, mas de forma pontual em alguns momentos da sua obra. Hora extra definitivamente não é o padrão, não é o comum a ser seguido, tá bom? Beleza. Definir duração de atividades é um processo imparcial. Você não deve ser influenciado pela duração total do projeto. Por que eu estou falando isso? Porque muito engenheiro, ele vê lá, o cliente chega e diz, olha, eu preciso entregar essa minha obra em 30 dias, em 45 dias, em 60 dias. O que é que ele faz? Ele simplesmente organiza lá a duração das atividades, organiza as atividades da obra de forma que bata com o prazo final do cliente. Mas, cara, não é porque está no seu papel bonitinho ali que vai bater com o prazo final do cliente que na prática vai bater, não. Então, assim, tem muita gente que faz planejamento da forma irresponsável, que é simplesmente achar que preencher a planilha com as datas lá e ficar cobrando a equipe para entregar naquele prazo vai ser suficiente, e não vai. É feito, eu falei para você, nenhum profissional é super-homem, não.
as pessoas, as equipes, elas têm níveis de produtividade, elas têm níveis. Então não adianta você querer cobrar uma coisa para uma equipe, uma coisa que é incabível, uma coisa que não tem como entregar. Você vai se estressar, você vai estressar a sua equipe e você vai atrasar a sua obra. Por quê? Porque você está querendo que sua equipe faça uma coisa além do que ele pode, pô. Então, assim, na hora de fazer um planejamento, não faz desse jeito. Faz o planejamento como deve ser feito, estimando as atividades de forma separada. Depois, se você achar que o prazo da sua obra está maior do que você realmente quer, aí você vai ajustando. Aí você tenta diminuir a duração de uma atividade específica, você tenta remanejar uma equipe, e aí sim você vai mexendo para bater naquele prazo final que você quer, tá bom? Eu até coloquei aqui, ó. Primeiro você monta o planejamento e depois você vê se vai encaixar no prazo da obra. Caso não se encaixe, você passa a ajustar a duração, adicionando mais equipe, ou aumentando a carga horária de trabalho, ou ajusta a interdependência das atividades, tá bom? Ou seja, você organiza lá, a atividade A ia começar depois da atividade B, então coloca a atividade A para começar junto com B, tá? Então essas atividades, esses movimentos assim, fazem com que você ganhe prazo na obra também, beleza? Muito engenheiro faz o planejamento preenchendo as barrinhas que eu falo, as células do Excel, né? De forma que o projeto, que a obra, acabe na duração pretendida. O que se chama de conta de chegada, né? Então, muito engenheiro não faz planejamento da obra. O que é que ele faz? Meu cliente quer em 45 dias a obra. Então, ele vai chutando lá duração de atividades para cada etapa da obra, depois chega para a equipe e fala, olha, a gente precisa entregar isso em 5 dias, a gente precisa entregar isso em 10 dias. Aí fica louco, aí fica agitado, fica correndo atrás da obra. Mas, cara, a tua equipe consegue entregar isso? Porra, tem que ver, né, cara? Tu tá colocando um prazo aí que a equipe que tu tem na obra não vai conseguir entregar, né? Então, isso é o problema de fazer conta de chegada, tá bom? Beleza. Beleza. Tá bom, eu falei um pouco sobre regras práticas, né? E aí a gente vai entrar agora na parte mais teórica, que é sobre estimativa paramétrica, né? Que é a parte mais teórica sobre estimar duração de atividades, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Apesar de duração ser uma estimativa, tá? Apesar de quando eu vou fazer a duração de uma atividade, eu vou fazer um processo de estimativa, afinal de contas, isso pode variar, né? Não é perfeito. Você pode variar um dia para mais, um dia para menos, 2 dias para mais, 2 dias para menos, dependendo do prazo total que você definiu, né? Você pode ter uma variação, claro. Mas precisamos nos basear em algum parâmetro para estimar a duração da atividade. Então, assim, estimativa não é chute, tá, pessoal? Por mais que a estimativa seja um processo que existe aí um grau de incerteza, existem formas de você alimentar informação para que sua tomada de decisão seja muito mais precisa, né? Então, existem parâmetros para você beber da fonte, para que você consiga realmente fazer com que a duração, estimar uma duração mais próxima da realidade, tá bom? As composições de preço, né? Como é que a gente faz isso? Quando a gente vai fazer um orçamento, a gente tem ali as composições de preço do nosso orçamento, né? Então, a composição de preço nada mais é do que diz quanto vai custar para realizar um determinado serviço, tá bom? E elas são formadas basicamente por índice de insumos. Insumos, o que é insumos? Material, equipamento e mão de obra, né? Toda a composição ela é formada por índice de insumos, ou seja, o quanto de material eu vou gastar para realizar aquele serviço, o quanto de mão de obra eu vou gastar para realizar aquele serviço e o quanto de equipamento eu vou gastar para realizar aquele serviço, tá bom? E o que acontece é o seguinte, índice é a incidência de consumo de um insumo na execução da unidade de um serviço. É feito, eu falei para você, o quanto de pedreiro eu vou gastar, quantas horas de pedreiro eu vou gastar para executar 1 metro quadrado de alvenaria, quantas horas de servente eu vou gastar para executar 1 metro quadrado de alvenaria, quantos tijolos eu vou gastar para executar 1 metro quadrado de alvenaria. A resposta para essas perguntas que eu fiz para você é o que a gente chama de índice, que é o que diz o quanto de consumo eu vou ter para realizar 1 metro quadrado de um determinado serviço. Então, feito eu falei para você, esse índice ele pode ser dado em horas por quilo. Então, quantas horas de armador eu preciso para fazer corte e dobra de aço? Eu preciso de 1 hora para dobrar 1 quilo de aço. Então, eu tenho aqui hora por quilo. Quantas horas de pedreiro eu preciso para fazer 10 metros quadrados de alvenaria? Eu preciso de 10 horas. Então, eu tenho lá a unidade horas por metro quadrado. Quantas horas de pedreiro eu preciso para concretar uma laje? Aí eu tenho lá o índice horas por metro cúbico. Quantas horas de pedreiro eu preciso para instalar 1 metro de eletroduto?
Então ali eu tenho lá o índice horas por metro. Então, dependendo do serviço em questão, eu vou ter índices com unidades diferentes, mas o fundamento é o mesmo. O índice nada mais diz do quanto eu vou precisar de um determinado insumo para realizar uma unidade de serviço. Simples assim, tá bom? Beleza. O índice ele pode também ser chamado de razão unitária de produção. Quanto menor for a razão unitária de produção, maior é a produtividade da minha equipe. Isso é óbvio. Se um pedreiro faz 3 horas por em 3 horas ele faz 1 metro quadrado de alvenaria, uma equipe, né? Se uma equipe faz em 3 horas 1 metro quadrado de alvenaria e outra equipe faz em 2 horas, ou seja, a outra equipe tem uma razão unitária de produção menor, logo ela é mais produtiva, porque ela faz 1 metro quadrado de alvenaria em 2 horas, tá bom? Beleza. Quando você utiliza os índices do orçamento para realizar o planejamento, você consegue amarrar sua obra e ter alguns benefícios. Porque quando você vai fazer um orçamento, quando você vai saber quanto é que custa para executar 1 metro quadrado de piso, esse valor não é chutado, né? Então você estima lá que você vai gastar tantas horas de pedreiro, você estima que vai gastar tantas horas de servente, você estima que vai gastar tantos quilos de argamassa, você estima que vai gastar tantos metros quadrados de piso. Então você faz uma composição de preço. O grande segredo é eu fazer com que a minha equipe na obra ela tenha uma produtividade igual ou melhor do que foi orçado. Isso é o grande segredo. Então, se eu considerei que meu pedreiro em 2 horas vai fazer 1 metro quadrado de alvenaria, na minha obra, meu pedreiro tem que fazer em 2 horas 1 metro quadrado de alvenaria. Se ele estiver demorando mais tempo que isso, eu estou perdendo dinheiro. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, quando você utiliza os índices do orçamento para realizar o planejamento, você consegue amarrar a sua obra e ter alguns benefícios como? Revela a produtividade orçada, que é aquela que norteou a formação do custo da obra, tá bom? Isso é uma coisa importante, você saber qual foi a produtividade orçada para atualizar ela, tá? Fornece um parâmetro para comparação do orçado com o realizado. Muitas vezes a estimativa de produtividade que você está considerando no orçamento é diferente da obra. Então isso é muito importante você fazer essa comparação para estar sempre trazendo um orçamento mais real possível, tá bom? Representa um limite além do qual a atividade se torna deficitária. Feito eu falei para você, se eu sei que meu pedreiro em 1 hora vai fazer 1 metro quadrado, se ele demorar mais que 1 hora, eu estou perdendo dinheiro naquela atividade, porque eu estou pagando para ele muito mais do que eu estou recebendo no meu cliente. Entendeu? Permite a detecção de desvios. Feito eu falei para você, olha, se minha equipe está demorando muito mais do que a produtividade que eu orcei, de 2 uma. Ou minha produtividade orçada está errada, ou minha equipe está trabalhando muito lenta, tá bom? Ajuda um gerente a estabelecer metas de desempenho para a equipe. Imagine que eu tenho uma equipe lá, como é que eu vou saber... Desculpa. Imagine que eu tenho uma equipe lá, como é que eu vou saber passar uma atividade para eles? Como é que eu vou dar uma duração de atividade correta para eles? Eles precisam fazer essa atividade em 5 dias, em 10 dias, como é que eu vou saber disso? Você pode simplesmente ir no seu orçamento e ver quanto foi a produtividade considerada. E a partir da produtividade considerada, você estima a duração de atividade para esses profissionais, tá bom? Quanto mais precisos os índices das composições do orçamento, mais preciso será o cronograma. Isso é óbvio, né? Se você, na hora do orçamento, você apropriou bem esses índices e você, na hora do planejamento, sua vida vai ficar muito mais fácil, porque você já sabe como você deve cobrar a sua equipe. Você já sabe qual a produtividade que sua equipe precisa ter naquelas atividades específicas, tá bom? Beleza. Eu vou dar agora para você 2 exemplos. Vou dar para você agora 2 exemplos, beleza? Vamos lá fazer 2 exemplozinhos. Exemplo 1. Aí vamos na prática começar a estimar a duração da atividade, tá bom? Exemplo 1. Exemplo 1. Interprete os índices e as produtividades da composição de custo unitário da execução de alvenaria de bloco cerâmico. Serviço: alvenaria de bloco cerâmico de 9 cm de largura por 14 cm por 19, com juntas horizontais e verticais de 1,5 cm de largura, incluindo fabricação de argamassa num canteiro, unidade metro quadrado.
composição de insumos por metro quadrado de alvenaria, composição unitária. Então, pessoal, isso aqui que eu estou mostrando para você é uma composição unitária. Ela está me dizendo o quanto de cada um desses insumos serão necessários para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Então, o que eu posso identificar aqui, né? Eu posso identificar que eu vou gastar 0,90 horas de pedreiro para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Eu vou gastar 1,05 horas de servente para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Eu vou gastar 35 blocos para fazer 1 metro quadrado de alvenaria com essa configuração aqui. Eu vou gastar 3,2 kg de cimento, 0,01 metros cúbicos de arenoso e 0,015 metros cúbicos de areia, tá bom, pessoal? Então, isso é o quanto eu vou gastar de cada um desses insumos para fazer 1 metro quadrado. O que é que eu consigo ver mais? Eu consigo ver que o meu gasto de servente é muito maior do que pedreiro. Então você percebe o seguinte, que para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu tenho um trabalho muito maior do servente do que do pedreiro. Logo, minha equipe ideal não seria somente um pedreiro e um servente. Porque o ideal é sempre com que eu consiga fazer com que minha produtividade dos profissionais sejam iguais. Então, por exemplo, se eu estou gastando 0,90 horas de pedreiro para fazer 1 metro quadrado e estou gastando 1,05 horas de servente para fazer 1 metro quadrado, isso é ruim, né? Porque minha equipe não está bem dimensionada. Se eu colocar um pedreiro e um servente, não está bom. Porque o pedreiro vai terminar o serviço dele e ele vai terminar 1 metro quadrado. Ele termina o que ele precisa fazer nesse metro quadrado em 0,90 horas, sendo que ele precisa esperar ainda o servente, porque o trabalho do servente demora 1,05 horas. Você está errado. Preciso de uma equipe onde eles tenham a mesma produtividade. Eu preciso organizar isso. Então, por exemplo, você concorda comigo que se eu colocar mais um servente aqui, se eu colocar 2 serventes e um pedreiro, você concorda que para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, a minha parte de servente vai gastar. Vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos fazer a continha. Ó, se eu colocar 2 serventes aqui, né, ao invés de eu gastar 1,05 horas, né, eu vou gastar 1,05 dividido por 2. Eu vou gastar 0,52. Então, nesse caso, um pedreiro para 2 serventes não é a conta ideal ainda. Por quê? Porque meu servente vai terminar antes do que o pedreiro e vai ficar esperando o pedreiro trabalhar. Então, eu preciso chegar num número de pedreiro e servente que sejam iguais, que nada mais é do que eu fazer aí um MMC entre 0,90 e 1,05, né? Um mínimo múltiplo comum entre eles, né? E para fazer essa continha, eu já tenho ela pronta aqui. Então, vamos abrir aqui. É uma continha bem simples de fazer, tá, pessoal? Não tem nenhum mistério nela. A única coisa que eu preciso fazer eu vou dividir 1,05 por 0,90. Então, eu divido 1,05 por 0,90 dá 1,16, né? Isso aí é uma dízima periódica, né? 1,16, né? Quando eu resolvo a dízima periódica lá, né? Se eu fizer, por exemplo, 1,05 dividido por 0,90, vai dar uma dízima periódica, né? Quando você transforma essa dízima em uma fração, você chega na fração 7 sextos, né? Você chega na fração 7 sextos. Ou seja, essa fração 7 sextos, ela é a fração ideal para esse problema aqui, né? 7 sextos. Por quê? Se eu colocar 7 pedreiros aqui, ó, vamos fazer a continha. Digamos que eu coloco a 7 pedreiros aqui, ó. Vamos lá, vou colocar aqui 7 pedreiros. Então vai ser 0,90 dividido por 7. Vai dar 0,128. Então, vai ser 0,128 horas para fazer 1 metro quadrado, tá? E se eu colocar 6 serventes, 1,05 dividido por 6. Opa, vamos ver, só confirmar aqui. 7 serventes para cada 6 pedreiros. Eu fiz a continha inversa, né?
7 serventes. Então, 1,05 dividido por 7 serventes vai ser 0,15. Então, se eu colocar 7 serventes aqui, eu vou ter em 0,15 horas o serviço do servente já vai estar pronto, beleza? E se eu colocar 6 pedreiros, 0,90 dividido por 6 vai dar também 0,15. Então, minha equipe ideal para esse serviço são 7 serventes e 6 pedreiros. Essa é a proporção ideal, tá bom? Por quê? Porque 7 serventes e 6 pedreiros, eles vão estar terminando o serviço simultaneamente, ou seja, isso me diz que eles estão bem dimensionados, que um não está esperando o outro finalizar o trabalho. Então imagina a seguinte situação, o pedreiro está lá subindo a alvenaria e ele está esperando o servente fazer a argamassa para ele fazer o assentamento. Então essa é uma situação comum. Então, isso mostra que a equipe está desorganizada, né? Porque o pedreiro ele fez o serviço dele e parou. E agora ele está dependendo do serviço do servente. Isso não pode acontecer. A gente sempre dimensiona a equipe para a equipe estar trabalhando em conjunto. O pedreiro nunca faltar massa para ele fazer e nem o servente ficar esperando o pedreiro fazer porque já fez massa suficiente. Não, a gente sempre tem que estar uma equipe ali que está trabalhando todo vapor. Enquanto o servente está fazendo massa, o pedreiro está trabalhando. Claro, pessoal, isso aqui é uma estimativa teórica. Na prática, nem sempre existe a possibilidade de você colocar 7 serventes e 6 pedreiros. Você pode sim utilizar um pedreiro e um servente para fazer sua atividade. Então, por exemplo, se eu utilizar somente um pedreiro e um servente, eu ia demorar lá para fazer 1 metro quadrado de alvenaria 1,05 horas. Isso é óbvio, né? Porque eu vou me guiar pelo profissional que vai demorar mais tempo, que vai ser o servente, né? Então, no caso, o servente vai ditar o ritmo da minha atividade se eu utilizar um pedreiro e um servente, tá? E isso é o que geralmente acontece, né? Dificilmente você trabalha aí com outras situações, mas isso foi um exemplo para você entender como é que funciona, tá bom? Então, vamos lá, vamos criar outro exemplo, segundo exemplo. Vamos criar um segundo exemplo. Exemplo 2. Então, exemplo 2, ó. Nas duas composições abaixo, identificar o índice que comanda o serviço e a produtividade da equipe. Serviço, forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, espessura 12 mm, com 3 reaproveitamentos, unidade, metro quadrado. Então você percebe aqui que eu tenho ajudante de carpinteiro e eu tenho carpinteiro. Você percebe que para fazer 1 metro quadrado de forma, eu vou gastar 1,20 horas de ajudante de carpinteiro e vou gastar 1,20 horas de carpinteiro. Ou seja, eu vou ter, minha equipe ideal aí é 1 para 1. É 1 para 1, é minha equipe ideal, porque um profissional está terminando em 1,20 e o outro está terminando em 1,20, ou seja, a equipe ideal para fazer esse tipo de serviço é 1 para 1, é um ajudante de carpinteiro para um carpinteiro. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar minha equipe, eu vou ter que colocar as possibilidades que eu tenho é 2 ajudantes e 2 carpinteiros, 3 ajudantes e 3 carpinteiros, porque a razão entre a quantidade desses profissionais sempre tem que ser 1, porque essa é a equipe ideal de trabalho, tá? É justamente o que minha composição está dizendo aqui para mim, tá bom? Vamos mais para baixo, então vamos ver aqui, ó. O serviço de escavação mecanizada de vala, com transporte para Botafora a 800 metros de distância, unidade metro cúbico. Ou seja, eu estou vendo aqui que minha escavadeira demora 0,0186 horas para fazer 1 metro cúbico disso. Meu caminhão tem minha hora produtiva e minha hora improdutiva, ou seja, ele demora aí 0,0487 mais 0,008, né? Porque um caminhão não vai estar trabalhando o tempo todo, né? Então tem ali a hora que ele fica improdutivo. E meu servente eu tenho 0,0372, tá? Se eu fosse considerar que minha equipe só teria uma escavadeira, um caminhão e um servente, se esse fosse minha equipe, então você concorda comigo que quem ia ditar o ritmo seria aquele insumo que demora mais tempo, que justamente aqui, nesse caso, é o caminhão, né? Então, se eu tivesse somente uma escavadeira, somente um caminhão e somente um servente, eu ia demorar cerca de 0,047 mais 0,008, 0,055 horas para fazer o serviço de escavação mecanizada de vala com transporte para Botafora 800 metros de distância, né? Porque eu teria que utilizar um insumo que demora mais tempo. Sendo que para eu montar minha equipe ideal é muito simples. Eu basto ver qual é o meu insumo que gasta menos tempo. O insumo que gasta menos tempo é a escavadeira, que é 0,186.
Então eu sei que eu preciso de uma escavadeira. Agora eu preciso saber quantos caminhões eu preciso ter e quantos serventes eu preciso ter. Preciso encontrar qual vai ser minha equipe ideal. E o procedimento é o mesmo, tá? É o mesmo que a gente fez lá no primeiro exemplo. Eu vou pegar, primeiro eu vou saber qual vai ser a relação entre caminhão e escavadeira, né? Então para saber essa relação, basta fazer 0,047 mais 0,08, tá? E dividir isso, não, 0,047 mais 0,008. E dividir isso por 0,0186. Eu chego a um valor de 2,95, aproximadamente 3, né? Então eu chego na conclusão que a minha relação entre escavadeira e caminhão é 1 para 3. Então eu preciso de uma escavadeira para 3 caminhões. Beleza? Agora vamos saber qual é a minha relação entre servente e escavadeira, tá? Para fazer essa relação é muito simples. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, do servente, 0,0372, e dividir por 0,0186, que vai dar 2. Então, pessoal, a gente chega na conclusão que... Qual a conclusão que a gente chega? Por exemplo, 2. Conclusão. Equipe ideal vai ser uma escavadeira, 3 caminhões e 2 serventes. Essa é minha equipe ideal. E a produtividade dessa minha equipe vai ser a produtividade de 0,0. Vamos colocar aqui. Produtividade da equipe vai ser igual a 0,0186 horas por metro cúbico. Beleza? Até porque se eu pegar uma escavadeira, o tempo que eu vou ter para executar esse serviço vai ser 0,0186 hora. Caminhão, se eu somar essa quantidade aqui e dividir por 3, eu também vou chegar nesse valor aqui. E se eu pegar essa quantidade 0,0372 e dividir por 2, que vão ser 2 serventes, eu também vou chegar nessa quantidade aqui. Então essa é a minha equipe ideal. A equipe ideal é quando eu consigo fazer com que todos os insumos eles gastem o mesmo tempo para exercer uma unidade de serviço, tá? Então vou até colocar aqui, ó. A equipe ideal é quando eu consigo que todos os meus insumos gastem o mesmo tempo para executar, né, uma unidade de serviço. Ah, Wellington, como assim gasta o mesmo tempo? Ora, se eu coloco mais insumos, teoricamente o tempo que eu vou gastar para executar uma unidade de serviço vai diminuir. Então, por isso que eu faço essa estimativa. Os insumos que vão ter que gastar mais tempo para executar vão ter que ter uma maior quantidade deles, para justamente equilibrar. Já os insumos que não vão ter um gasto de tempo grande para executar aquela atividade, por exemplo, a escavadeira nesse caso, ela tem um tempo baixo, então eu só vou utilizar uma. Já o caminhão, que tem um tempo alto para executar uma unidade de serviço, eu vou utilizar 3. O que importa para ter minha equipe ideal é quando eu consigo que todos os meus insumos gastem o mesmo tempo para executar uma unidade de serviço, tá bom? Ah, Wellington, mas imagine que eu só tenho uma escavadeira, um caminhão e um servente. Se você só tem uma escavadeira, um caminhão e um servente, paciência. Quem vai ditar o ritmo da sua obra vai ser o insumo que demora mais tempo, que nesse caso aqui vai ser o caminhão. Então, a produtividade do caminhão que vai ditar o ritmo da sua obra. Beleza? Então é justamente isso que a gente vê nas nossas composições, para a gente encontrar nossa equipe ideal e encontrar qual vai ser a produtividade baseado na equipe que a gente tem. Certo? Certo. Dito isso, a gente vai agora falar sobre a produtividade. É o seguinte: produtividade é quanto uma pessoa, uma equipe ou um equipamento produz em um determinado intervalo de tempo. E esse valor é inverso ao índice. Como assim, Wellington? Poxa, eu falei para você que índice, índice é igual a RUP. RUP, que é igual a horas por metro cúbico, horas por metro quadrado, horas por quilo, tá? Isso aqui é índice. A produtividade, ela é o oposto
é igual ao inverso do índice, porque ela vai ser igual a metros cúbicos por hora, metros quadrados por hora, ou seja, a produtividade ela mede quanto um profissional consegue fazer em um determinado tempo, tá? Enquanto o índice ele mede o quanto tempo um profissional demora para executar uma unidade do serviço, a produtividade ela marca quanto um profissional consegue fazer em uma unidade de tempo, tá? Então essa é a diferença, é somente inverter, não tem bicho de sete cabeças nenhum, é só formas diferentes de representar, beleza? E por que eu estou te falando isso? Porque você não pode confundir produtividade com produção, tá bom? A produtividade nem sempre é baseada em um equipamento ou operário individual. Ela pode ser dada por um conjunto desses, respeitando, claro, o equipamento e o operário que comanda a atividade. Foi o que eu falei para você, ó. Essa minha equipe aqui, ó, a equipe ideal que eu coloquei, a produtividade que eu estou trabalhando aqui é uma produtividade por equipe. Então, nessa minha equipe de 1 escavadeira, 3 caminhões e 2 serventes, a minha produtividade da equipe é 0,0186 horas por metro cúbico, tá bom? Essa configuração. Mas se você perguntasse para mim, Wellington, qual é a produtividade do caminhão? A produtividade do caminhão. Se você me perguntasse a produtividade do caminhão para essa atividade, eu viria aqui, ó, viria aqui na foto. Vou do caminhão não, porque do caminhão tem que somar, não, é mais difícil. Vamos fazer logo a do servente, né? Deixa eu abrir aqui. Se você perguntasse, Wellington, qual é a produtividade Se você me perguntasse assim, Wellington, qual é a produtividade do servente? Né? Você me deu a produtividade da equipe. Olha, a produtividade do servente é 0,0372 horas por metro cúbico. Produtividade não, desculpa, índice. Né? Isso é o índice do servente para esse serviço. A produtividade dele vai ser simplesmente eu pegar o inverso disso, tá? Então, se eu pegar isso aqui, ó, se eu pegar esse valor aqui, ó, o inverso dele vai ser 1 dividido por 0,0372. Ou seja, meu servente faz 26,88 metros cúbicos por hora. Essa é a produtividade dele, tá? A produtividade nada mais é do que o inverso do índice, tá? Então, simplesmente, se eu pegar esse 1 e dividir por esse valor, se eu pegar, eu descubro a produtividade do servente, se eu pegar 1 e dividir por esse valor, eu descubro a produtividade da minha escavadeira, tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho a produtividade da minha equipe, não, isso aqui é o índice da minha equipe, né? O índice, né? O índice da equipe. A produtividade, basta eu fazer 1 dividido por 0,0186, né? Que vai dar aí 26,88. Não? 53,76 aqui. 1 dividido por 0,186 dá 53,76. Ou seja, essa minha equipe faz 53,76 metro cúbico por hora. Beleza? Então, essa aí é simplesmente a diferença entre produtividade e índice. Beleza? Dito isso, a produção diária ela não cresce infinitamente, né? Então, assim, uma equipe faz isso em 4 horas, quer dizer que outra equipe vai fazer em duas equipes dessa faz em duas, e quer dizer que 4 equipes dessas vai fazer em uma. Não, não é assim também não, pessoal. Então, assim, eu até coloquei aqui, ó, à medida que você acrescenta mais funcionários, isso porque em certo momento fica inviável trabalhar com tanta gente no mesmo local. Por incrível que pareça, tem um exemplo prático, né? Às vezes a gente pega uma obra assim que é bem grande, pega uma obra de um mercado lá, um mercado de 1.000 metros quadrados. Às vezes a gente pega uma obra de 1.000 metros quadrados e entrega em um mês. E a gente pega uma obra de 50, 70, 80 metros quadrados e a gente também entrega em um mês. Qual é a diferença? A diferença é que em uma obra de 1.000 metros quadrados a gente consegue colocar uma produtividade da mesma forma que a gente consegue colocar uma produtividade na obra de 70. Mas como assim você consegue colocar produtividade? Então, tu tá trabalhando com menos equipe, ou tô trabalhando com mais. A diferença é que na obra pequena eu não posso colocar uma equipe grande, porque simplesmente eu não tenho como conduzir muitas pessoas em um local pequeno, tá bom? Então é isso, a produção da construção civil não é uma regra matemática, não. 2 pedreiros fazem tanto tempo, 4 vai fazer em tanto, 8 vai fazer em tanto. Não, chega um momento, até certo momento é válido. A partir desse momento já fica inviável, porque não tem como tanto profissional trabalhar junto ao mesmo tempo. Beleza?
Dito isso, a gente vai entrar agora em equipe versus produção. Equipe versus produção. Quando você tem um recurso limitado e precisa ajustar a duração da atividade em função disto. Ó, equipe versus produção, isso é uma coisa importante. Você tem duas formas aí de você fazer uma estimativa da sua atividade, tá bom? A primeira forma é quando você tem um recurso limitado e você precisa ajustar a duração da atividade em função disto. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando se tem 2 escavadeiras disponíveis para aluguel, ou quando se tem uma equipe restrita de 4 pedreiros. Imagine que você tem uma equipe restrita, eu só tenho 4 pedreiros disponíveis, eu só tenho 2 escavadeiras para alugar. Então você tem que estimar a sua duração de atividade baseado nessa restrição. Esse é o primeiro ponto, tá? É uma forma de planejar a obra. A segunda forma é quando você tem uma duração imposta. Então o cliente chega para você e fala, olha, você tem 45 dias para entregar essa obra, tá bom? Quando ele fala isso para você, você tem 45 dias para entregar a obra, acontece que você tem que planejar a sua equipe de forma a entregar nesse prazo, tá? Então é o que eu falo o seguinte, então, é o caso de obras com ciclos de produção pré-definidas. Exemplo, 5 dias de alvenaria por pavimento, 10 dias de pintura por casa, ou quando a duração é fixada por alguma condicionante externa. Exemplo, desvio de rio não pode passar de 2 meses porque começa período de cheia. Então assim, existem situações onde você tem um prazo, uma deadline que a gente fala, e aí você tem que organizar a sua equipe para isso. Lembrando que isso não é a mesma coisa de fazer a conta de chegada que eu falei no começo do vídeo, não. Porque a conta de chegada o cara faz sem planejamento nenhum, o cara simplesmente coloca a data. O que eu estou falando aqui é você ter uma data de início e término definida e você dimensiona a sua equipe para cumprir esses prazos. Então existe um processo de dimensionamento de equipe. Da outra forma, o cara simplesmente coloca o prazo e não está nem aí se a equipe vai dar conta ou não vai, tá bom? Beleza. Isso são as duas principais formas de você estimar a duração da sua obra. Como funciona na prática? Na prática, né? O mais comum é você atribuir a duração desejada da tarefa e a partir daí você definir a equipe necessária. Isso é muito comum. Você fala, quando define, por exemplo, quando a gente define que a pintura de cada pavimento deverá ser feita em 10 dias. Quando a gente define que cada pilar do viaduto tem a forma feita em 5 dias. Então é muito comum o cara chegar, eu quero que minha alvenaria fique pronta em 5 dias, eu quero que meu piso fique pronto em 10 dias. Pô, você dimensione sua equipe para cumprir aquele prazo, tá? Dimensione sua equipe para cumprir aquele prazo, tá bom? Então isso é uma forma muito comum. A equipe que se adequa ao prazo e não o prazo que se adequa à equipe, afinal de contas o cliente que define o prazo. Então você tem que dimensionar uma equipe para atingir aquele prazo do cliente, tá bom? Beleza? Então vamos agora fazer mais uns exemplozinhos para você entender como é que funciona mais essa continha de duração de atividades, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo 3, né? Um exemplo 3. É o seguinte, ó. Para a atividade assentamento de telha cerâmica com quantitativo de 200 metros quadrados e índices de pedreiro e servente, respectivamente 0,80 horas por metro quadrado e 1,6 horas por metro quadrado, determinar, supor dia de 8 horas, a produtividade de cada recurso e a equipe básica. Ora, então vamos lá, vamos fazer a continha. Vamos fazer a continha aqui. Vamos fazer a continha, né? Então, vamos fazer a continha. Então, tem um lá. O meu servente é igual a 0,8 horas por metro cúbico. Beleza? O meu... Não, pedreiro que é 0,8 metro cúbico, né? Pedreiro é 0,80 horas por metro quadrado, né? Quadrado, que é assentamento de telha cerâmica, quadrado. E o meu servente é 1,6 horas por metro quadrado. Beleza. Qual é a produtividade deles? Ora, a produtividade vai ser igual a 1 dividido por 0,8. Isso é óbvio, né? Se você fizer a conta aí, 1 dividido por 0,8, vai dar 1,25. Então ele faz 1,25 metros quadrados por hora. Afinal de contas, a produtividade ela é o inverso do índice, tá bom? A mesma coisa com servente, né? A produtividade do meu servente vai ser de 1 dividido por 1,6, que vai dar 1 dividido por 1,6, que vai dar 0,625
0,625 horas por metro quadrado. Então, essa é a produtividade dos meus dois funcionários. Qual é a equipe básica? Se lembra que eu falei para você da equipe básica? Ora, equipe básica. Então, aqui eu tenho que meu pedreiro vai demorar 0,8 horas por metro quadrado e o meu servente vai demorar 1,6 horas por metro quadrado. Ou seja, para esse serviço, é muito comum que o pedreiro fique esperando o servente. Ou seja, o trabalho do pedreiro seja menor do que o trabalho do servente. Então, para esse caso, eu vou precisar de mais servente do que pedreiro. Ah, Wellington, como é que você sabe que você vai precisar de mais servente do que pedreiro? Pelo índice, ó. Eu estou vendo aqui que o meu servente faz ele demora 1,6 horas para fazer um metro quadrado. E que meu pedreiro demora 0,8 horas para fazer um metro quadrado. Ou seja, o meu servente demora mais para entregar uma unidade de serviço. O trabalho que eu tenho para entregar uma unidade de serviço para assentar a telha cerâmica do meu servente é maior que a do pedreiro. Então, assim, eu preciso de uma equipe diferenciada. Ué, como é que você sabe essa equipe? É simples. Basta você pegar o maior índice e dividir pelo menor. 1,6 dividido por 0,8 vai dar 2. Ou seja, a razão da minha equipe é 2. Então, a cada 2 serventes eu preciso de um pedreiro. Então, essa é minha equipe ideal. Tá? Então, vamos colocar aqui. Equipe ideal. 2 serventes e um pedreiro. Beleza. Equipe ideal. Vamos lá agora. A duração, sabendo-se que serão utilizados 5 pedreiros e 10 serventes. 10 serventes. Então, assim, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho 2 serventes e um pedreiro, certo? Essa é a minha equipe ideal. Ah, Wellington, mas eu vou utilizar aqui 5 pedreiros e 10 serventes. Então, como é que você faz a conta? Olha, a produtividade da minha equipe ideal vai ser igual a quanto? Obviamente, se eu estou utilizando 2 serventes e um pedreiro, eu vou estar utilizando aí a minha produtividade matriz, que é essa 0,8, né? Afinal de contas, com um pedreiro eu vou entregar em 0,8 horas o metro quadrado, e com 2 serventes, se com um servente eu entrego em 1,6 horas, 2 serventes eu vou entregar em 0,8 horas, né? Então, a produtividade da minha equipe ideal vai ser 0,8 horas por metro quadrado, tá bom? Tá bom. 0,8, não, desculpa, vai ser 1 sobre 0,8, né? Que é justamente o inverso do meu índice, né? Quando eu faço 1 dividido por 0,8, eu tenho aqui 1,25 horas por metro quadrado. Beleza, isso aí é a produtividade da minha equipe ideal. Sendo que aqui eu tenho 5 vezes minha equipe ideal, né? Porque minha equipe ideal é um pedreiro e 2 serventes. E aqui eu tenho 5 pedreiros e 10 serventes. Ou seja, eu tenho 5 vezes minha equipe ideal. Então, a produtividade, de acordo com a equipe do exemplo, vai ser igual a, poxa, se uma equipe faz 1,25 horas por metro quadrado, 5 equipes vão fazer quanto? Eu faço 1,25 dividido por 5, né? Que vai dar quanto? 1,25 dividido por 5 vai dar 0,25. Então, a produtividade da minha equipe do exemplo vai ser 0,25 horas por metro quadrado. Beleza. Aí ele fala, a duração. Poxa, mas a duração vai ser de quê? Vai ser de 200 metros quadrados, né? Então, poxa, aí matou, né? Se eu faço 0,25 horas em 1 metro quadrado, poxa, a duração total para 200 metros quadrados vai ser igual a 0,25 vezes 200, né? Que vai ser igual a quanto? 0,25 vezes 200 vai ser igual a 50, né? Então, eu vou gastar aí 50 dias. Beleza? Beleza. Vamos ver mais o que a gente tem mais aqui. A quantidade de operários para executar a atividade em 10 dias. 10 dias, né? Então, a conta é muito simples, né? Então, se eu preciso de 5 equipes ideais para realizar o serviço em 50 dias, quantas equipes ideais eu preciso para realizar em 10 dias, né? Então é o seguinte, poxa, se eu preciso de 5 equipes ideais para realizar o serviço em 50 dias, quantas equipes ideais eu preciso para realizar o serviço em 10 dias? Então, você percebe que eu preciso multiplicar a equipe ideal por 5, né? Então, se 5 equipes ideais fazem 50 dias, 25 equipes vão fazer em 10 dias, né? Então, eu preciso
eu preciso de 25 equipes ideais. Beleza? Por quê? Com 25 equipes ideais, eu vou entregar meu serviço em 10 dias. E conhecendo minha equipe ideal, eu vou precisar de que 25 vezes 2 dá 50 serventes e 25 vezes 1, 25 pedreiros. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente faz aí a nossa continha, né? Então aqui eu fiz com você a continha. Eu descobri qual é a produtividade de cada profissional. Eu fiz com você a continha para descobrir a equipe ideal. Eu encontrei a produtividade da minha equipe ideal, né? A produtividade de acordo com a equipe é do exemplo, eu encontrei também, né? Que a equipe do exemplo são 5 equipes ideais, ou seja, 0,25. A duração total para 5 equipes ideais, né? Que é 0,25 horas por metro quadrado, ou seja, ele faz um metro quadrado muito mais rápido, né? A duração total para 200 metros quadrados, eu fiz a conta aqui. E se eu preciso de 5 equipes ideais para realizar o serviço em 50 dias, quantas equipes ideais eu preciso para realizar em 10 dias? Ou seja, eu preciso realizar meu serviço 5 vezes mais rápido, né? Ou seja, eu preciso quintuplicar o tamanho da minha equipe, então eu preciso de 25 equipes ideais, né? Então, conhecendo minha equipe ideal, eu cheguei à conclusão que eu preciso de 50 serventes e 25 pedreiros. Beleza? Matou essa continha. Vamos agora para mais um exemplo, que é o exemplo 4, né? Esse aqui que eu fiz com você é o exemplo 3. Exemplo 3. Exemplo 3. Exemplo 4. Beleza, vamos lá para o nosso exemplo 4. O que é que ele fala para a gente? Exemplo 4. Vamos lá. Exemplo. Vamos ver se abre aqui o exemplo 4. Calcular a duração da atividade a partir do índice ou da produtividade. Então vamos lá. Exemplo 4, bem simplesinho aqui, ó. Qual é a continha? Vamos fazer a conta do exemplo 4. Quantidade, 1.440 kg de armação. Índice do armador, 0,10 horas por quilo. Recursos, 3 armadores. Jornada diária, 8 horas. 8 horas, ou seja, vamos pro primeiro passo. Qual é o primeiro passo, pessoal? Vamos identificar a produtividade do armador. Então vamos colocar aqui, ó. Primeiro passo. Produtividade do armador vai ser igual a 1 dividido por 0,10, que vai dar igual a 10 quilos por hora, tá? Então essa é a minha produtividade do armador. Eu vou utilizar 3 armadores. Então, produtividade de um armador, a produtividade de 3 armadores vai ser igual a 10 dividido por 3, que vai ser igual a... Não, na verdade 10 dividido por 3 não, né? Acho que eu fiz até a continha aqui em cima errado, deixa eu ver. Se eu faço 0,25 horas em 1 metro quadrado, 200 não, fiz a conta, tá certo. Não tá certo. Eu vou fazer a conta em índice mesmo, tá? Não vou fazer em produtividade não, vou fazer em índice que é melhor. Índice de um armador, 0,10 horas por metro por quilo. Índice de 3 armadores vai ser igual a quanto? 0,10 Não, pessoal, agora que eu vi, ó. Esse exemplo 3 aqui tá errado isso aqui, pessoal.
Tá errado isso aqui, ó. Vamos só ajustar esse exemplo 3 aqui, ó. Tá errado. Ó, o pedreiro é 0,8 horas por metro cúbico. Então a produtividade dele é 1,25 metros quadrados por hora, tá, pessoal? Eu errei aqui, ó. Metros quadrados por hora aqui também, ó. Metros quadrados por hora. Que aqui é produtividade, aqui é índice, tá? Eu errei aqui, ó. A equipe ideal ela vai continuar a mesma, tá? Que eu pego o índice 1,6 e divido por 0,8. Vai continuar 2 serventes e um pedreiro. A produtividade da minha equipe ideal vai ser 1,25 metros quadrados por hora. Tá bom? A produtividade de acordo com a equipe do exemplo, que vai ser 1,25 metros quadrados por hora, ao invés de dividir por 5, eu tenho que multiplicar por 5, tá, pessoal? Afinal de contas, ó, se uma equipe faz 1,25 metros quadrados por hora, 5 equipes vai fazer muito mais, né? Então a conta é 1,25 vezes 5, é 6,25 aqui, tá? 6,25 metros quadrados por hora, tá bom? Beleza, então a duração total para 200 metros quadrados vai ser, poxa, se eu faço 6,25 metros quadrados em uma hora, ó, se eu faço 6,25 metros quadrados em uma hora, 200 metros quadrados eu vou fazer em quanto tempo? Basta eu fazer 200 dividido por 6,25, né? 200, vou fazer a continha aqui, ó. Deixa eu ver se a calculadora me ajuda, né? Fazer a continha aqui. Vamos ver se me ajuda aqui, né? Vou fazer aqui na calculadora aqui. Que às vezes o computador não me ajuda não. 200 dividido por 6,25. 32. 32 horas, né? Então, sabendo que eu preciso, que são 8 horas por dia, então vão ser a 4 dias de trabalho, tá bom? Beleza? Aí vamos lá. Se eu preciso de 5 equipes ideais para realizar o serviço em 4 dias, quantas equipes eu preciso para realizar o serviço em 10 dias? Ou seja, eu preciso de uma equipe 2,5 vezes menor, né? Menor, né? Essa é a conta, né? Se eu dividir 10 por 4, eu vou encontrar 2,5 vezes menor, tá bom? Então, se eu tenho aqui que uma equipe de 5 profissionais, ela faz em 4 dias, então, para eu fazer uma equipe que faça em 10 dias, eu preciso de uma equipe 2,5 vezes menor, né? Então, eu preciso de uma equipe 2,5 vezes menor do que a equipe, 5 equipes ideais. Aí logo eu preciso de 5 dividido por 2,5, 2 equipes ideais, tá bom? Conhecendo minha equipe ideal, então eu preciso de 4 serventes e 2 pedreiros. Beleza, eu até estava achando realmente muito exagerado, mas é isso aí. Se eu quiser fazer em 10 dias, se eu tenho que 5 equipes fazem 4 dias, e minha equipe ideal, e quantas equipes ideais eu preciso para realizar em 10 dias? Poxa, se 5 equipes ideais vão fazer em 4 dias,
Para realizar em 10 dias, eu preciso de uma equipe 2 vezes e meia menor, né? Então, 5 dividido por 2,5 dá 2, né? Que é justamente uma equipe 2 vezes e meia menor. Então, se eu fizer a continha, você vai ver que com 4 serventes e 2 pedreiros, ou seja, com 2 equipes ideais, você vai conseguir entregar o trabalho em 10 dias, beleza? Vamos agora voltar para o nosso exemplo 4, onde a gente tinha parado, né? Exemplo 4. O exemplo 4 aqui, ó, onde a gente tinha parado, a gente tinha feito a continha certinho. Exemplo 4, o índice do armador é 0,10 horas por quilo. O índice de 3 armadores vai ser igual a 0,10 dividido por 3. 0,03 horas por quilo, tá bom? Beleza? Beleza. Eu preciso de 1.440 quilos. Então, duração total em horas vai ser igual a 0,03 vezes 1.440, que vai dar 0,03 vezes 1.440, que vai dar 43,2 horas, tá? Se eu fizer essa continha aqui, ó, duração total em dias vai ser igual a 43,2 dividido por 8. Quando eu faço essa continha aqui dividido por 8, vai dar 5,4 dias, que é aproximadamente 6 dias aí de duração. Beleza? Beleza. Quantidade 1.440 kg, mas a produtividade do meu armador é 10 kg. Isso aqui é outra forma que ele fez, somente que ele fez utilizando produtividade e não índice, tá? Mas a conta é essa aqui, bem simplesinha, conta de regra de 3. Tá bom? Vamos fazer só o exemplo 5 agora para você entender. Mais uma continha aí de estimativa de duração. Tá bom? Mais uma continha simples aí, nosso exemplo 5. Fazer um aqui o exemplo 5. Exemplo 5. Calcular a quantidade de equipe a partir do índice é o mesmo exemplo, né? Eu acho que é o mesmo exemplo do exemplo 4. É o mesmo exemplo. Tá bom. Então aí deu para entender legal. Eu só queria fazer com você agora, por último, o exemplo 6, que é um quadro onde a gente vai utilizar o conceito de equipe ideal, né? É uma forma de você conseguir aí dimensionar a duração da sua atividade de forma mais rápida, né? Que a gente usa o conceito aí já de equipe ideal. Então vamos fechar aqui, muita coisa aberta. Vamos abrir aqui o quadro duração recurso. Exemplo 6. Exemplo 6. Na verdade eu abri o quadro duração recurso, né? Eu quero abrir o exemplo 6, que é ensinando a gente a utilizar esse quadro duração recurso. Lê.
Ai meu Deus do céu, esse computador não ajuda, velho. Aí, abriu exemplo 6. Exemplo 6, ó. Você entendeu? Exemplo 6. Os serviços da obra a seguir, definir a duração e calcular a respectiva quantidade de recursos, ó. Então aqui eu tenho serviço de escavação, forma, armação e concreto, eu tenho a quantidade do serviço. E aqui eu tenho a equipe básica. Minha equipe básica vai ser 2 serventes. O índice da equipe, 2 horas por metro cúbico, beleza? Então, vamos fazer bem simples aqui o que ele pede, ó. Então a gente vai fazer a continha aqui, ó. Escavação, forma, armação, concreto. Então, o que ele pede? Ele pede definir a duração e calcular a respectiva quantidade de recursos. Então é muito simples aqui, ó. Então eu tenho que o índice da minha equipe para escavação é 2 horas por metro cúbico, tá? Se eu faço 2 horas 1 metro cúbico, então eu vou gastar aí para fazer 190 metros cúbicos, eu vou gastar 190 vezes 2, que vai dar igual a 380, tá? 380 horas. E eu faço 380 dividido por 8 horas de trabalho. Eu vou chegar aí o valor de 380 dividido por 8, 47 dias e meio, aproximadamente 48 dias, tá bom? E a minha equipe ideal, né? Fala o seguinte, ó, jornada 8 horas, índice da equipe, quantidade, para definir a duração e calcular a respectiva quantidade de recursos. Olha, você percebe aqui que para essa atividade de escavação, eu só vou utilizar servente, né? Então, 48 dias e 2 serventes, né? Que é justamente minha equipe ideal, só é formada de servente. Para fazer a continha aqui da parte de forma, eu tenho um índice da equipe de 1, eu faço 1 hora por metro quadrado, eu tenho 320 metros quadrados para fazer, então vão ser aí 1 vezes 320, que vai igual a 320 metros quadrados, 320 horas, né? Quando você faz aí 320 dividido por 8, vai dar aí 40 dias, tá? E a equipe que eu vou utilizar vai ser um carpinteiro e um ajudante, que é justamente o que ele me mostra aqui já como sendo a equipe ideal, tá? Para fazer a armação, vai ser igual a 0,08 vezes 6.000, que vai dar igual 0,08 vezes 6.000, vai dar igual a 480 horas, que 480 horas dividido por 8, né? Vai dar igual a 60 dias. Vai dar igual a 60 dias. E minha equipe ideal vai ser um armador. Aqui ela tem dizendo um armador e um ajudante, tá? Beleza. E para concreto, eu tenho aqui 8 horas por metro cúbico, são 40 metros cúbicos, então são aí 8 vezes 40, 8 vezes 40, que vai dar igual a 320 horas, tá? Que dividido 320 dividido por 8 vai dar 40 dias. E minha equipe ideal vão ser 8 serventes e um pedreiro. Beleza, pessoal? Dito isso, é isso que eu vou precisar aí para fazer esse meu serviço, tá bom? Então, essa é uma forma de a gente utilizar quadro de duração de recursos, tá bom? E com isso a gente encerra, mas antes disso eu queria montar no Excel esse quadro de duração de recursos com você, para mostrar que a gente tem como automatizar isso aí, né? Para deixar uma coisa aí bem legal da gente fazer. Beleza, vamos fazer junto isso. É uma coisa bem tranquila, acho que vai ser bem legal para você aprender como é que você faz isso, tá? Então vamos lá.
vamos fazer essa continha que a gente fez aqui de forma automatizada no Excel, né? Vamos fazer essa continha de forma automatizada. Então eu tenho aqui minha tabelinha, né? Vamos abrir aqui no Excel. Vou mostrar como é que a gente pode fazer de forma simples aí essa tabela no nosso Excel. Você simplesmente, a única coisa que a gente vai alterar no Excel vai ser... acho que fechou aqui, né? Exemplo 6. Vamos abrir de novo. Na verdade, a única coisa que a gente vai alterar no Excel vai ser a coluna de duração de recursos, né? Porque a coluna da equipe básica, a gente já tem como acessar banco de dados aí em relação à equipe básica, tá? Inclusive até o próprio livro aí de Aldo Doria Matos, ele fornece uma série aí de quadro de equipes básicas, tá bom? Que é justamente o quanto de a equipe ideal para realizar um determinado serviço, para realizar um serviço de forma, de concreto, tá bom? Se quiser, eu vou deixar meu número aqui embaixo, você manda uma mensagem para mim, que eu te envio aí esse banco de dados com essas várias equipes ideais que existem para um determinado serviço, tá bom? Então vamos lá, para a gente fazer isso aqui que a gente quer, não tem muito bicho de cabeça não. A gente vai fazer uma coluna de atividade, uma de unidade, uma de quantidade, tá? Aí nessa aqui a gente vai colocar pedreiro, carpinteiro, armador, ajudante, servente, índice da equipe, vamos só ajustar aqui a largura da coluna, né? Autoajuda da largura, índice da equipe, tá? E jornada em hora dia, tá bom? Esses itens aqui, ó, pedreiro, carpinteiro, isso aqui a gente vai ter que inverter, né? Então a gente vai selecionar aqui, vai formatar. Eu nem me lembro onde é que você ajusta isso para falar a verdade. Eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Girar texto para cima. É isso mesmo. A gente gira o texto aqui para cima. Atividade. Beleza. O que a gente precisa fazer mais? Colocar aqui equipe básica. Tá? Dar um mesclar e centralizar aqui. E jornada, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui. Joga a jornada para cima. Beleza. Feito isso, a gente já pode colocar aqui, ó, repetir os itens, né? Escavação, forma, armação, concretagem, beleza? E aí a gente já pode, vamos ver se tem mais alguma coisa, não, né? Aí já pode colocar um mesclar e centralizar aqui, jogar para esses itens aqui, ó. Opa. Jogar um mesclar e centralizar. E jogar um mesclar e centralizar aqui também, beleza? Organizou, basta a gente puxar agora aqui. Vamos jogar aqui também para cima, mesclar e centralizar. Aqui também. Beleza. Com isso, basta a gente puxar aqui agora, ó. A gente já ajustou aí, tudo certinho, tá? Beleza. O que a gente precisa agora é preencher, né? Metros cúbicos, metros quadrados, quilos, metros cúbicos, tá? Aqui vai ser só uma, né? Vai ficar centralizar. Aí vamos colocar aqui, ó, repetir aqui os quantitativos, né? Que ele mesmo já dá pra gente. Ele mesmo já dá a quantidade pra gente, ó. 2, 1, 1, 1, 8, 8.
Na verdade tem mais uma coluna aqui que a gente esqueceu de colocar, né? Que é essa coluna aqui, ó. Que é a coluna índice da equipe, que ela tem que mexer e centralizar. Beleza. Aí aqui vai ser 0,08 horas por metro cúbico, horas por metro quadrado, horas por quilo, horas por metro cúbico. Beleza. Então a gente fica somente com essa... Vamos fazer também uma coluna aqui de duração, que eu esqueci de colocar, né? Duração. Duração, tá? Beleza. Aí o que é que fica legal aqui, pessoal? Essa parte aqui a gente coloca de amarelo, que é a parte onde a gente vai somente ajustar, né? E aqui o que a gente faz? A gente coloca aqui que nossa jornada vai ser 8 horas, né? 8 horas. E qual a quantia que a gente faz? A gente faz agora é a função, né? Agora é a parte importante da função que a gente vai utilizar, né? Então o que você faz? Você coloca aqui igual arredondar para cima, né? Arredondar para cima. Aí o número vai ser justamente o que você quer arredondar, né? Então, para você arredondar, a fórmula que a gente vai utilizar vai ser a quantidade, né? Vezes o índice da equipe, tá bom? O índice da equipe dividido pela jornada de trabalho, tá bom? E aí eu fecho parênteses, antes de fechar parênteses eu dou um ponto e vírgula, coloco o que eu quero arredondar para cima com 0, números, afinal é dia, né? Não tem 41 dias, 1, 42,2, é dia, é número inteiro. Fecho parênteses e pronto. E aí o que é que eu faço aqui? Eu simplesmente arrasto aqui, então beleza. Então agora o que é que eu fiz? Eu criei uma formulazinha aqui para onde eu colocar a quantidade aqui, ó, automaticamente ele vai me retornar a duração para executar aquela atividade, que foi justamente a duração que a gente calculou aqui, né? 48 dias, 40 dias, 60 dias e 40 dias, tá bom? E aí eu fico na opção também de, se eu quiser ajustar aqui o índice da minha equipe, se eu quiser ajustar a minha jornada de trabalho. Minha equipe vai trabalhar 9 horas por dia, então eu altero aqui, ele já altera a minha duração, tá bom? Minha equipe vai trabalhar somente 6 horas por dia, então quando altera aqui, ele também automaticamente já altera a minha duração, tá bom? Então essa é uma forma aí simples de você estar fazendo um quadro aí onde você registra as suas atividades, registra a sua equipe ideal, tá? Para você consultar. E é isso, porque qual é interessante disso, pessoal? Então, por exemplo, eu quero saber, vou fazer escavação. Vou colocar aqui para a gente ver filtro, né? Você fala, vou fazer escavação. Então você coloca aqui, ó, somente seleciona escavação e ele já vai te dar aqui a equipe básica. Opa, ele não pegou, né? Ele não pegou, então deixa eu tirar esse filtro aqui. O que é que eu vou fazer? Acho que eu vou até tirar essa... Não, eu posso deixar essa equipe básica, porque o interessante daqui é quando a gente quiser colocar um filtro aqui, né? Para ver somente um item, você já conseguir ver aqui qual é a equipe. Mas aqui não precisa, você olha a forma, você já sabe aqui que é um carpinteiro e um ajudante. Beleza? Simples assim, tá, pessoal? Muito simples, você vai ajustando aqui a quantidade, aí vai ser 200, e ele já altera aqui a duração da sua atividade. Se você coloca que vai fazer aí 400 metros cúbicos de escavação, ele já coloca que você vai duração em dias, né? Em dias. Beleza? Se você gostou dessa planilha, você pode mandar aqui uma mensagem também, vou ter o maior prazer de enviar para você, tá bom? Então é isso, com isso a gente encerra aí nossa aula. Eu falei um pouco sobre tudo aí para vocês, sobre estimativa de duração, e a gente ainda fez uma planilha de Excel aí, fiz a conta de forma manual, fiz a conta aí utilizando parâmetros, né? E é isso, espero que você tenha gostado da aula. Essa aula a gente viu tudo aí sobre como você estima a duração de atividades em uma obra. Então é isso, se você gostou, me manda mensagem no Instagram, no direct, vou deixar aqui embaixo, vou ter o maior prazer de te responder, beleza? Isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.